Olá, boa tarde. O meu nome é Isabel Rosinha, sou psicóloga e vou dinamizar hoje esta sessão a propósito do tema Psicologia do Desenvolvimento Infanto-Juvenil e Puberdade, uma abordagem pedagógica, agradecendo a Texto Editores o convite. Imaginemos por um momento a adolescência como uma ponte suspensa entre dois mundos, a infância, com as suas certezas e dependências, e a idade adulta, repleta de expectativas e responsabilidades. Nesta travessia, cada jovem transporta consigo uma bagagem única, composta por expectativas, receios, emoções intensas, dúvidas e desejos. É nesta ponte que se dão algumas das transformações mais profundas e importantes do desenvolvimento que tem a puberdade como ponto de partida. A escola, neste contexto, não é apenas o cenário desta travessia, é um dos pilares que suportam a própria estrutura da ponte. Este não é um caminho linear, nem livre de desafios, mas é aqui que residem as principais oportunidades de crescimento. Nesta sessão, vamos enquadrar as principais tarefas desenvolvimentais da adolescência ao nível psicológico e algumas das alterações e impactos que a caracterizam, sobretudo na puberdade. E isto à luz de teorias da psicologia relevantes para a educação, como é o caso da teoria ecológica do desenvolvimento humano. A partir daí, apresentamos algumas sugestões práticas baseadas em estratégias pedagógicas colaborativas e ativas que podem ser aplicadas em meio escolar com o objetivo de potenciar um desenvolvimento integrado de competências socioemocionais. Não se trata de soluções rígidas, mas de ferramentas flexíveis que poderão ser adaptadas por cada docente às aprendizagens essenciais do segundo ciclo do ensino básico, nomeadamente na disciplina de Ciências Naturais. Importa termos presente que cada etapa do desenvolvimento apresenta necessidades próprias e faz parte de um processo contínuo, dinâmico e sistémico, influenciado pela interação de múltiplos fatores, entre os quais fatores genéticos, biológicos, cognitivos, socioculturais e afetivos. A maturação do corpo e do cérebro cria as condições para que outros processos, como a aprendizagem, sucedam e vai abrindo caminhos progressivos às várias tarefas desenvolvimentais, como as que acontecem na adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fase da adolescência envolve grupos heterogéneos que não se podem generalizar, mas geralmente situa-se entre os 10 e os 19 anos. Dentro desta etapa mais ampla, ocorre a puberdade, frequentemente identificada como o início biológico da adolescência. Destaca-se como uma fase de alterações físicas e hormonais que desencadeiam transformações cognitivas, emocionais e sociais que trazem consigo um conjunto significativo de questionamentos, conquistas e descobertas. O aumento da produção de hormonas sexuais permite um amadurecimento dos caracteres sexuais primários e o aparecimento dos secundários, o que conduz à maturação sexual e à capacidade de reprodução. No entanto, a puberdade não se resume ao crescimento do corpo. Não é apenas uma fase de transição física, é também uma fase de crescimento emocional e social. Psicologicamente, é uma etapa essencial para a construção da identidade pessoal e social. A orientação sexual, a identidade e a expressão de género são componentes da identidade pessoal. A nível emocional, enfrentam-se dúvidas e incertezas, muitas vezes relacionadas com a aparência física, a atração sexual, o autoconhecimento e a aceitação pessoal. A nível social, reconfiguram-se as relações interpessoais. Os laços familiares são repensados, as amizades ganham novos significados e as primeiras relações amorosas e a curiosidade sobre a sexualidade tornam-se mais frequentes. Em alguns casos, iniciam-se as primeiras experiências sexuais. O pensamento também muda, como resultado das novas capacidades cognitivas, dado que transita do concreto para o abstrato e hipotético, e isso vai permitir uma capacidade de rapazes e raparigas pensarem sobre si, sobre as suas ações
e sobre o mundo à sua volta, de forma mais crítica e consciente. Estas alterações podem gerar conflitos internos, oscilações de humor, acompanhados de defesas diversas. Os e as jovens podem ter tendência para agir de forma impulsiva e podem surgir períodos de energia alternados com períodos de apatia, por exemplo. Em todo o caso, os efeitos psicológicos do momento da puberdade não devem ser generalizados, porque também dependem do modo como cada jovem e as pessoas significativas à sua volta interpretam essas mudanças. Há também a considerar que na puberdade, rapazes e raparigas são particularmente sensíveis à pressão social e às normas culturais, muitas vezes moldadas por estereótipos de género. Trata-se de expectativas específicas e limitadoras sobre como se devem comportar, pensar e sentir, com características pré-concebidas baseadas no sexo, como a força e a ação masculina ou a emotividade e a sensibilidade feminina, por exemplo, e que condicionam comportamentos, relacionamentos e escolhas, incluindo escolhas vocacionais e, mais tarde, as profissionais. São, assim, normas sociais muito prejudiciais ao pleno desenvolvimento do potencial individual e dos talentos, que importa serem questionadas para um desenvolvimento saudável de relações e escolhas livres de preconceitos e estereótipos. Do ponto de vista psicossocial, esta fase também é marcada pelo afastamento em relação a pais e mães e pela identificação com grupos de pares que ajudam a formar a autoestima e a identidade pessoal. Alguns e algumas adolescentes que iniciam a puberdade mais tarde podem sentir-se deslocados em relação ao seu grupo, sendo por vezes vistos como crianças. Surgem perguntas como: será que gostam de mim? Eu gosto de mim porque me sinto diferente? Rapazes e raparigas tendem também a ser sensíveis quanto à sua aparência física, preocupando-se, por exemplo, com o seu peso, aspecto, características faciais. A insatisfação com determinadas características físicas, como o acne, o peso ou a altura, pode gerar ansiedade, e a comparação com o grupo de pares pode afetar a autoimagem e, consequentemente, a autoestima, uma vez que os grupos adquirem grande importância. Começam-se a alargar as redes de interações, experimentando novos papéis sociais. O grupo de pares funciona como um espelho, onde se vêem refletidos. Isso pode gerar sentimentos de pertença e valorização, mas também pressão social. Um ou uma adolescente que se sente excluído tanto pode evitar interações como procurar uma aprovação exagerada dos seus pares. Ao mesmo tempo, procuram maior independência da família, o que pode resultar em conflitos ou desafios na forma como lidam com figuras de autoridade, incluindo professoras e professores. Esses conflitos são naturais e não representam rejeição, mas apenas uma forma de autoafirmação que pode passar por questionarem regras e limites ou contestarem tarefas ou a lógica de certas normas. Esse processo, embora natural, pode gerar confusão e desinformação para muitos e muitas jovens, nomeadamente sobre a sexualidade. É nesta fase que o treino de competências socioemocionais assume um papel central para fortalecer as bases da identidade pessoal e da autoestima. Mas como tornar tudo acessível no meio escolar? A resposta passa por criar ambientes seguros e de confiança, onde se possam expressar dúvidas, com espaços abertos de conversa e debate, sem receios de julgamentos. Jovens que sintam insatisfação consigo podem apresentar comportamentos mais reservados, mais agitados ou até mesmo dificuldades de concentração e de interação na sala de aula. Em casos mais extremos, podem ter estados de isolamento ou ansiedade ou comportamentos compensatórios. Por exemplo, no contexto escolar, a impulsividade ou a apatia requerem estratégias simples e acessíveis, especialmente em turmas grandes. Por exemplo, incentivar pequenos grupos para criar mapas mentais sobre quais as mudanças do corpo e da mente pode ajudar a criar um espaço seguro de expressão. Por outro lado, integrar jogos educativos sobre o desenvolvimento humano
pode facilitar a reflexão e promover maior envolvimento. Quando se abordam temas mais íntimos durante uma aula sobre puberdade, alguns alunos e algumas alunas podem expressar vergonha ou desconforto. Quem nunca viu aquele riso nervoso ou um comentário divertido para evitar um assunto mais delicado? Para contornar essa dificuldade, estratégias simples como o uso de caixas de perguntas anónimas ou a formação de pequenos grupos de discussão permitem que todas as pessoas participem sem se sentirem expostas. Resumindo, criar ambientes onde cada aluno e cada aluna se sinta em segurança para partilhar ideias e se expressar sem receios é tão importante quanto assegurar o cumprimento dos conteúdos das aprendizagens essenciais. A puberdade, enquanto parte dessas aprendizagens essenciais na disciplina de Ciências Naturais do segundo ciclo, constitui uma oportunidade única para se ir além da transmissão de conhecimentos, enquanto são vivenciadas essas mudanças. É aqui que podem ser úteis para a aplicação em meio escolar modelos pedagógicos que integram essas vertentes, como, por exemplo, os que decorrem dos programas de aprendizagem socioemocional, conhecidos como modelo CEL, Aprendizagem Social e Emocional, ou do modelo pedagógico IVAC, Investigação, Visão, Ação e Mudança. São metodologias que permitem relacionar os desafios da vida real com o processo de aprendizagem, potenciando o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais. Alinham-se ainda com os objetivos da promoção da literacia em saúde, da saúde mental e da educação para a cidadania. O modelo CEL, Aprendizagem Social e Emocional, tem como quadro de referência a teoria holística defensora do desenvolvimento integral, assim como as teorias de Gardner, Teoria das Inteligências Múltiplas, os trabalhos de Goleman sobre inteligência emocional e de outros autores precursores da aprendizagem social. Este modelo foca-se em 5 competências fundamentais: autoconhecimento, autogestão, consciência social, relações interpessoais e tomada de decisões responsáveis. No seu conjunto, o desenvolvimento dessas competências contribui, por exemplo, para melhorar o reconhecimento das emoções, controlar impulsos, respeitar outros pontos de vista e culturas, melhorar a capacidade de resolução de conflitos, a capacidade para avaliar consequências antes de agir, entre outros. A aplicação deste modelo em contexto escolar recorre a metodologias interativas que exploram 10 dimensões essenciais: identidade, promovendo o reconhecimento da singularidade de cada pessoa; comunicação, para desenvolver uma expressão clara e eficaz; emoções, com foco na literacia emocional; autonomia, incentivando a independência ao longo do crescimento; proteção, ajudando a identificar fatores de risco e a adotar comportamentos de autoproteção; violência, visando lidar com conflitos e exercitar o respeito mútuo; escolhas, desafios e perdas, para aprender a tomar decisões, enfrentar desafios e superar perdas; valores, promovendo cidadania, solidariedade e respeito pelas diferenças; interação, para construir relações saudáveis; e pertença, reforçando o sentido de inclusão individual e social. Para apoiar a aplicação deste modelo em contexto escolar, pode ser útil o recurso pedagógico editado pela Direção-Geral da Saúde, denominado Manual de Promoção de Competências Socioemocionais em Meio Escolar. Destina-se a docentes e equipas de saúde escolar, a todos os níveis de ensino, e oferece propostas de atividades concretas com reflexões associadas, enquadradas num conjunto de sessões em torno das dimensões referidas. Por exemplo, na atividade barómetro, alunos e alunas escolhem entre concordar ou não com afirmações relacionadas com relacionamentos e respeito, em torno de temas como, por exemplo, o ciúme e o respeito pela privacidade. Este exercício fomenta a reflexão e o debate sobre valores e limites nas relações interpessoais. O recurso e as atividades práticas do manual estão disponíveis para consulta no site da Direção-Geral de Educação.
O modelo pedagógico IVAC, que significa Investigação, Visão, Ação e Mudança, permite desenvolver competências em ação entre alunos e alunas, enquanto protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. São trabalhadas competências como o pensamento crítico, a autoconsciência, a cidadania e responsabilidade social, a capacidade de ação, competências comunicativas, tomada de decisões informadas e literacia em saúde. Este manual pedagógico apresenta propostas práticas que podem ser aplicadas em sala de aula através de atividades lúdico-pedagógicas. Por exemplo, inclui dramatizações e simulações que permitem recriar situações do cotidiano, como alterações de humor ou conflitos interpessoais, promovendo empatia, autorregulação emocional e competências sociais. Sugere ainda debates e momentos de reflexão coletiva, criando espaços seguros para discutir mitos e factos sobre a puberdade, permitindo a expressão de dúvidas, a reflexão e desenvolvendo o pensamento crítico. Outra proposta é o mapeamento pessoal de saúde, incentivando cada estudante a refletir sobre os seus hábitos e mudanças, definindo objetivos individuais e estimulando a autoconsciência e a tomada de decisões informadas. O manual inclui também trabalhos em grupo, onde os e as participantes podem colaborar na criação de materiais educativos ou ideias para melhorar o ambiente escolar, explorando a criatividade e a cidadania. Por fim, destaca-se a exploração interdisciplinar, relacionando, por exemplo, a puberdade com temas como a nutrição, o bem-estar emocional e a sustentabilidade, estimulando o pensamento sistémico e a responsabilidade ética. Para a aplicação de práticas baseadas no modelo pedagógico IVAC e consulta das atividades lúdico-pedagógicas referidas, pode ser consultado o manual Materiais para Professores, Aprender sobre Saúde e Promoção da Saúde nas Escolas, e que se encontra disponível, por exemplo, no site da Direção-Geral da Educação, na área de Recursos de Cidadania sobre Sexualidade. Em termos de recursos pedagógicos, é também relevante destacar o Guia de Boas Práticas de Adolescer, Sexualidade e Afetos, que se encontra disponível no mesmo espaço no site da Direção-Geral da Educação. Este guia foi desenvolvido no âmbito do projeto Adolescer, uma parceria entre a Direção-Geral de Saúde e o Centro de Estudos da Mulher e da Criança, com o objetivo de capacitar jovens para uma vivência consciente, saudável e gratificante da sua sexualidade, com ferramentas pedagógicas acessíveis através de dinâmicas de grupo. Destacam-se neste guia dinâmicas de quebra-gelo, que promovem descontração e união, preparando o grupo para interações mais abertas. Há também o brainstorming, que incentiva a partilha livre de ideias sobre temas como a puberdade, e a caixa de perguntas, uma ferramenta que permite aos e às jovens esclarecer dúvidas sobre sexualidade de forma anónima e segura. O roleplay também é destacado, com simulações de situações reais que desenvolvem assertividade, empatia e a expressão de sentimentos. Por fim, atividades como a produção de cartazes e materiais criativos incentivam o trabalho em equipa e a partilha de informação de forma colaborativa e dinâmica. Em qualquer dos modelos pedagógicos sugeridos e independentemente da atividade lúdico-pedagógica ou dinâmica do grupo escolhida, é muito importante que sejam finalizadas com uma reflexão conjunta, mediada pelo professor ou pela professora, para que os conteúdos abordados ganhem um maior potencial de interiorização. A realização de produtos finais com as turmas sobre temas abordados também contribui para esse objetivo e pode ter um efeito multiplicador se forem partilhados com outras turmas. Em termos de aplicação de todos estes materiais em sala de aula, cada docente poderá selecionar as tarefas e as atividades que considere mais adequadas ao seu contexto, adaptando as dinâmicas às necessidades específicas de cada turma e às aprendizagens essenciais pretendidas, nomeadamente as que se relacionam com a puberdade. Os materiais sugeridos são recomendados para utilização em conjugação com o referencial de Educação para a Saúde,
uma ferramenta flexível e adaptável que aborda, como sabem, 5 áreas de atuação da promoção da saúde nas escolas: saúde mental, educação alimentar, atividade física, dependências e sexualidade. É também de salientar a mais-valia da aplicação destas metodologias de uma forma enquadrada numa abordagem old school, que significa o envolvimento de toda a comunidade escolar nos processos colaborativos, como alunas e alunos, professoras e professores, pessoal não docente, famílias e a comunidade local. No campo das ciências naturais há uma grande vantagem, porque podem ser utilizados recursos diversificados e concretos para tornar o tema da puberdade mais acessível e desafiante. Experiências práticas como explorar modelos anatómicos ou observar fenómenos naturais ou um pequeno vídeo educativo ajudam os alunos e as alunas a contextualizar o que estão a aprender e podem ser o ponto de partida para uma discussão aberta e informada. Estes exemplos representam apenas algumas das diversas estratégias de abordagem possíveis que, como vimos, podem ser adaptadas ao contexto específico de cada turma e às aprendizagens essenciais, incentivando que alunos e alunas atuem como co-criadores ativos das suas aprendizagens. Além disso, aumentando os fatores protetores na adolescência, promove-se a saúde psicológica. O trabalho das professoras e dos professores, especialmente no contexto atual, apresenta diversos desafios, como turmas grandes, horários apertados e diversas responsabilidades que tornam difícil encontrar tempo para implementar novas estratégias. Mas acredito que mesmo com pequenas adaptações se podem alcançar resultados significativos e por vezes inesperados até em contextos desafiantes. Convido-vos então a explorarem estas ideias, adaptando-as às vossas necessidades, aos recursos que dispõem, com a certeza de que esses espaços relacionais permitem abrir novos caminhos de crescimento. Por vezes é numa conversa curta, mas com significado, ou numa dinâmica simples, que o impacto mais profundo acontece. E todas e todos nós tivemos professoras ou professores de quem nunca nos esquecemos, por mais que o tempo passe. E são essas marcas afetivas que trazem sementes de crescimento que mais tarde florescem. Para terminar, concluo com as palavras de Paulo Freire, que no seu livro Educação como Prática da Liberdade nos recorda que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Quero agradecer a vossa atenção, esperando que esta abordagem vos seja útil e facilite o trabalho com estes conteúdos em contexto escolar. Desejo-vos a continuação de um bom trabalho. Obrigada. Lei Educação. Um ponto de encontro.